Can't you see we're running out of time? You gotta lose your mind if you think you're doing fine. Fala, cavaleiros! Como vão vocês? No nosso vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre a Excalibur Proto. Teve uma pessoa que me perguntou qual é a diferença entre a Excalibur Proto com a Excalibur da Saber, e também o que seriam as restrições da espada, e o porquê que existem essas restrições. Não sei. Então, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas que a galera normalmente tem sobre essa espada no geral, incluindo as outras versões. Só venha, e se prepare que hoje é dia de raio amarelo cortando as nuvens, e caso não queira ser atingido, eu aconselho você a deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, e se juntar à nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Chega de papo, e vamos na velocidade da luz conhecer um pouco mais sobre uma das espadas mais famosas da história. Bora lá! Que Excalibur é um construto divino poderoso, disso não há dúvida nenhuma. No entanto, esse seu poder está restringido por selamentos, pois essa espada foi criada para ser uma arma definitiva contra ameaças ao planeta. Mas devido ao mistério que gira em torno dessa arma, há muitas dúvidas que às vezes passam pelas nossas cabeças, pois se você reparou bem, existem várias versões dessa mesma espada no Nasoverso, mas afinal de contas, existem diferenças de poder entre elas? E por que elas são restringidas por selos? Não sei. Calma, calma. Nesse vídeo eu vou explicar e esclarecer todas essas dúvidas para vocês. Então senta aí, meus grandes amigos, que hoje tá interessante. E para começar esclarecendo a primeira dúvida. Não, a Excalibur do Proto Arthur não é mais forte que a Excalibur da nossa Saber Azul. No entanto, a Excalibur Proto, quando usada pelo Arthur, acaba liberando 6 das 13 restrições da Távola Redonda. Já a Excalibur da Artúria está limitada às suas restrições, e ela só pode ser liberada quando houver algo que ameace a humanidade ou o planeta. Isso acontece porque quando há uma ameaça, a Excalibur da nossa Saber Azul irá puxar a energia do próprio planeta, e não dela mesma, no caso o seu portador. Isso é bem mostrado em Fate Zero, na cena em que Artúria destruiu o deus maléfico criado por Giles de Raiz. Inclusive, nessa mesma cena, Tokiomi Tosaka afirmou que só a EA poderia destruir a criatura, devido aos fatores de ultra-regeneração dela. Nessa cena do anime, quando Artúria empunha a sua espada, pequenas bolinhas de luz começam a sair do solo e do fundo do mar, indo direto para a lâmina da espada, passando a impressão de que nesse momento, a espada estava puxando a energia do planeta, e não só da Artúria, pois naquele momento, o monstro de Giles era uma ameaça a todos que estavam ali, incluindo as pessoas que não tinham nada a ver com a paçoca. Bom, por essa razão, ambas espadas são equivalentes, mas como o fantasma nobre ambas estão restringidas, não só pelos selos da Távola Redonda, mas também pela bainha de ar, que também é um lacre. A bainha de ar que envolve a espada é um selo que só Arthur ou Artúria podem remover de suas espadas. No caso da Artúria, por exemplo, quando ela libera a bainha de ar da sua espada, ela fica com a lâmina dourada, e nessa forma ela é capaz de cortar qualquer coisa. No entanto, esse é o único selo que ela pode remover da sua espada. Já o Arthur, além de remover a bainha de ar, ele ainda remove mais 5 restrições, totalizando 6 restrições da espada. E por causa disso, a Excalibur do Arthur está classificada como Rank C, indo para Rank X, pois ela aumenta o seu poder de acordo com a quantidade de selos que são liberados. Já a Excalibur da Artúria, como ela só libera a bainha de ar, e nenhuma outra restrição a mais, ela atinge no máximo Rank A++, como Fantasma Nobre. Como consequência, o Fantasma Nobre da Proto Excalibur acaba sendo mais forte do que o da Excalibur, exatamente por liberar metade, ou quase metade dos seus selos. Então, que fique claro que uma não é mais forte que a outra, mas todas as versões dessa espada possuem um mesmo poder, o que as diferencia é apenas a capacidade de liberação de selos. Deixando bem claro isso, vamos falar sobre essa restrição chamada de bainha de ar, o vento que envolve a arma, e que embora muita gente não saiba, essa bainha também é um fantasma nobre.
Se você achou que a espada era o único e verdadeiro NP do Rei Arthur, você errou. Tanto a nossa Saber Azul e suas variações, incluindo o Proto Arthur, possuem esse fantasma nobre, que na verdade é algo mais próximo a um Magicraft do que um fantasma nobre propriamente dizendo, embora possa ser considerado um fantasma nobre. Bom, essa bainha que envolve tanto a espada quanto a lança do Rei Arthur é chamada de Barreira do Rei do Vento, e como você já deve ter imaginado, ela não é chamada de barreira à toa. Ao contrário do que muitos pensam, achando que sua função é apenas esconder a espada, essa bainha tem outras funções muito interessantes. Acredita-se que essa bainha foi criada pelo Merlin como substituta da bainha Avalon, que inclusive deveria ser a bainha o fantasma nobre do Arthur, e não a espada. Mas como a bainha é roubada demais, o Nas olhou e falou o seguinte: vou ser irônico agora. Deixa essa bainha como relíquia, porque se a gente colocar esse negócio como fantasma nobre, não vai ter gameplay não. E por causa disso, foi criada essa versão rebaixada, uma bainha de ar que pode ser usada como defesa. Sim, exatamente o que você ouviu. A barreira do Rei do Vento pode ser usada para defesa. Na verdade, essa é a única forma de defesa que a Artúria e suas variações possuem, além do seu instinto. A única exceção é a Double X, já que ela também tem aquela armadura, estilo Homem de Ferro, uma defesa bem resistente, diga-se de passagem. Essa tal barreira do Rei do Vento pode ser usada de várias formas. A primeira delas é como uma barreira, como já diz o seu nome. A nossa Saber Azul, assim como suas variações, podem expandir o vento comprimido na lâmina da espada e criar uma barreira circular que a protege 360 graus. O vento dessa barreira pode se proteger de qualquer ataque que não tenha poder mágico, e ela só pode ser superada por ataques mágicos que sejam mais intensos que a magia contida na barreira. Em Fate Kaleido, Saber Alter usou essa habilidade para se proteger de um dos ataques mágicos da Miyu. Além disso, essa barreira pode ser usada para proteger pessoas, aliados e até objetos. Em Fate Hollow Ataraxia, Arthur envolve um prédio inteiro no vento da sua bainha, criando uma barreira ao entorno do prédio e deixando ele completamente invisível. E isso nos indica que a Artúria poderia ficar invisível também, caso ela sim queira se esconder no vento de sua bainha, pois o vento da sua bainha cria uma distorção na refração da luz, fazendo que qualquer objeto ou pessoa se torne invisível ao ser envolvido por esse vento, exatamente como acontece com a espada, e também como ela fez com o prédio. E calma que não acabou as funções não, esse vento pode ser usado em veículos. Artúria, por exemplo, faz isso com sua moto em Fate Zero, pois envolvendo a sua moto no vento da espada, ela quebra a resistência do ar, e isso faz com que o veículo, no caso a motocicleta, atingir uma velocidade superior àquela que normalmente o veículo em questão é capaz de alcançar, ou seja, ela aumenta a sua velocidade padrão. Além dessas manobras todas, esse vento comprimido pode ser usado como propulsão, como mostrado em Fate Zero na batalha entre Artúria e Diarmuid. Na cena em questão, ela joga a lâmina da espada para trás, e então libera o vento da espada, fazendo que ela avance em direção a Diarmuid. E usando esse macete, ela pode acelerar sua velocidade cerca de 2 a 3 vezes a sua velocidade normal. Ainda em Fate Zero, essa bainha foi usada por Artúria como um túnel de ar para proteger Diarmuid, enquanto ele corria dentro dele na intenção de atingir Guilhos de Raiz. Mas não para por aí não. Além de todas essas formas defensivas que essa bainha pode ser usada, ela também pode ser usada de forma ofensiva, um ataque chamado de Strike Air. Esse ataque se trata em transformar a bainha de ar em uma falsa arma de projétil, fazendo o ar da lâmina se expandir e atingir os seus inimigos. Um poder que pode ser usado tanto para ferir o oponente, ou até para repelir projéteis, caso a Artúria não seja capaz de desviar. Esse ataque é tão versátil no seu uso, que Artúria pode fortalecer ainda mais o seu poder destrutivo, aumentando a potência com o seu Mana Burst, transformando o Strike Air em Burst Air, como foi mostrado por Saber Alter em Fate Heaven's Feel. E isso faz que a espada fique maior para atingir os inimigos a longas distâncias, seja no solo ou no ar. Essa combinação absurda faz com que cada ataque da sua espada atinja o nível de um fantasma nobre de rank A, sem liberar o seu NP, só para vocês terem uma ideia. Caralho, o maluco é brabo. Isso faz Saber Alter ser capaz de matar e cortar o Hércules várias vezes, combinando Mana Burst e Strike Air ao mesmo tempo, embora devemos considerar que nessa rota ela só conseguiu usar essa habilidade várias vezes, devido estar recebendo mana do Graal, por isso ela engolfa a espada quase o tempo todo nas suas lutas nessa rota. Mas Saber Alter é tão habilidosa usando essa combinação, que em Fate Unlimited Codes, ela faz uma técnica chamada de Vortiging, na qual ela engolfa a espada em Mana Burst e Strike Air, gira a espada e corta
o seu oponente 2 vezes em um arco ascendente. E é por isso que eu digo, minha Alter é braba, rapaz. Além de tudo isso que essa bainha pode fazer, tem uma outra variação do Striker que é feita pela Arturia Lancer, e isso inclui a versão Alter. Combinando o Striker com a sua habilidade de Mana Burst, as versões Lancer da Arturia melhora a sua agilidade e efeito de super salto. No caso, o seu impulso é reforçado. E além disso, é possível usar todo o vento armazenado na lança de uma só vez para disparar um ataque em área de longo alcance, o que seria a sua própria versão de Striker. E diferente do Striker da Arturia Saber, que tem o efeito de penetrar os inimigos, o Striker das versões Lancer tem o efeito de cortar os inimigos. A nossa bela Lancer usa este nobre fantasma para aumentar o seu poder de ataque, o que todas as outras versões também fazem. Mas agora eu tenho certeza que você deve estar com uma pulga atrás da orelha e deve estar se perguntando: poxa, mas se a Saber Alter, que também é a Arturia, consegue engolfar a espada, por que a Arturia não faz isso, já que os ataques atingem um nível de rank A? Simples, meus amigos, isso acontece porque a Arturia é mais estratégica, vamos dizer assim. Ela prefere manter a espada escondida para esconder sua identidade, diferente da Saber Alter, que não tem nada a temer, então ela mantém sua espada livre para o uso. Ah, agora eu entendi! Mas, eu acredito que tem outra razão para que a nossa Saber Azul não use o engolfamento como faz a Saber Alter, e essa razão é a seguinte: quando a Excalibur é engolfada, o seu poder de corte, o seu poder destrutivo e o alcance é absurdamente aumentado. Como eu disse, atinge o nível de um ataque de rank A, e é aqui que está a raiz do problema. Porque em Fate UBW, por exemplo, ela enfrenta servos como Emiya e Sasaki, principalmente esses em questão. E caso Arturia usasse o engolfamento na sua espada como faz a Saber Alter, a luta entre ela e o Sasaki, por exemplo, jamais seria possível, pois ela cortaria facilmente a espada do Sasaki usando engolfamento. Uma luta como essa seria completamente incompatível. Contra Hércules ia ser o mesmo problema que foi com a Saber Alter. Então essa desculpa de que ela prefere esconder a espada, eu acredito que é para camuflar o que ela realmente é capaz de fazer para não desbalancear a guerra. O verdadeiro poder da Arturia é mostrado apenas na sua versão Alter, infelizmente. Que merda, hein? Sabia não? É por causa disso que houve uma falha na invocação do Shirou, todo um roteiro preparado para impedir que ela use o engolfamento, tanto que a falha na invocação do Shirou fez que seu reator de dragão ficasse danificado, impedindo que Arturia se transforme em espírito para restaurar sua energia. E por causa disso ela dorme e se alimenta bem, para tentar suprir esse problema. E por essas razões ela não faz engolfamento de Strike e Mana Burst. No entanto, em uma única rota isso é mostrado, na rota mais antiga de Fate Stay Night. Sim, aquela mesma que todo mundo fala mal, e que para mim é uma das melhores rotas, mesmo com gráfico todo quadradão. Sabe quando esse engolfamento aconteceu? Não lembra? Então eu vou te lembrar, põe na tela para o povo editor. Sim, exatamente contra Gilgamesh, Arturia transferiu todo o restante da energia mágica dela para a espada, até a energia da sua armadura foi absorvida pela lâmina da Excalibur, e com um único golpe com a espada engolfada, ela partiu a armadura de Gilgamesh e o matou no processo. E detalhe, a Excalibur dessa rota estava no rank C, e ainda assim foi capaz de cortar a armadura com engolfamento, só para vocês terem uma ideia do quanto isso é forte, pois essa armadura do Gilgamesh é uma das mais resistentes do Nasuverso. E claro que aqui não tinha problema nenhum ela usar isso, porque nessa cena estavam 2 servos de alto nível. Aqui o autor não passou pano e fez a nossa estrela de vestido azul brilhar como ela merece. E para quem ainda não está convencido, em Fate Stella Link, ela também usa o engolfamento nos seus ataques como vocês estão vendo aí na tela, mostrando que ela também consegue engolfar a espada. Explicado toda essa questão da bainha de ar e etc. Vamos para as restrições presentes na espada e na lança do Rei Arthur. E agora vamos usar a Proto Excalibur como base. Bom, como eu já disse antes, devido aos selos da Proto Excalibur, ela é um fantasma nobre que tem variação de rank. Essa variação parte do rank C chegando ao rank X, que é o nível mais alto que um fantasma nobre pode atingir. Essa variação ocorre de acordo com as restrições que são liberadas pelo Arthur. Isso também acontece com a lança sagrada da Arturia Lancer,
Lancer, tudo a mesma coisa. E se você joga o jogo Fate Grand Order, provavelmente você deve ter notado que quando Arthur ativa seu NP, uma voz feminina que na verdade é a voz da Lady Avalon, começa a falar algumas palavras do nada. Essas palavras são os nomes dos cavaleiros Bedivere, Gareth, Lancelot, Mordred, Galahad e por fim Arthur. Liberando essas 6 restrições, a espada pode ser usada como um fantasma nobre do tipo anti-fortaleza, mas para liberar o seu verdadeiro poder, é necessário liberar 7 ou mais restrições. Mas mesmo liberando metade, essa espada mostrou ser um construto divino poderoso. Com ela, Arthur superou até a Enki de Gilgamesh, partindo a estrela da destruição e ferindo ele no processo. Ela também mostrou ser capaz de combater um ataque da espada de Paracelsus, um código místico que é capaz de simular True Ether. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é que o nome dos cavaleiros tem a ver com o NP do Arthur? Não sei. Acredite, tudo. Isso acontece porque, embora os selos da espada sejam chamados de 13 restrições, o mais correto seria chamá-los de 13 condições. Pois é, o que limita a Excalibur não são restrições, mas condições que foram impostas por cada cavaleiro da Távola Redonda. Eu vou colocar uma tabela na tela com cada cavaleiro e sua condição para liberação. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler, fiquem à vontade. Bom, então como vocês podem ver, cada selo foi colocado por um cavaleiro diferente. Portanto, cada um tem sua condição de liberação. E por causa desse motivo, a Artúria, o Arthur Proto e a Artúria Lancer não têm acesso a todos esses selos, pois para que a liberação de um selo aconteça, é necessário que a batalha forneça as devidas condições exigidas por cada cavaleiro da Távola Redonda. E assim, a espada será alimentada pelo planeta, disparando um ataque intensamente destrutivo. Por exemplo, se Arthur estiver enfrentando um elemental, ele não poderá remover o selo de Lancelot, pois a condição exigida por esse cavaleiro é que a batalha não pode ser contra um elemental. E assim, também funciona para os outros cavaleiros, cada um com sua condição para que o rei da Távola Redonda possa usar a espada. E isso tudo que eu tô falando, também vale para a lança sagrada, são as mesmas condições. Em outras palavras, a Excalibur só terá todos os selos removidos se a ameaça em questão exigir tal condição, como Cefar, por exemplo, que ameaçou o mundo e quase o destruiu. E esse é o motivo pela qual o rei Arthur e todas as suas variações não são capazes de usar as suas armas no seu potencial total. Que merda, hein? E eu sei que você deve ter reparado que na minha tabela tem 14 selos. Isso é porque a Artúria e o Arthur têm seus próprios selos. Ou seja, são selos diferentes, pois eles são de mundos diferentes. Quando você estiver falando da Artúria, você deve levar em conta apenas o selo da Artúria e dos seus cavaleiros. E quando estiver falando do Arthur, considere apenas o selo dele e o restante. E para terminar a nossa sopa, vamos falar dos designers. Bom, os designers são apenas para individualizar e tornar a Excalibur diferente para cada versão. Em outras palavras, isso não afeta os poderes e as capacidades das armas. É algo apenas para ficar bonitinho e para combinar com cada personagem. No entanto, a Excalibur da Saber Alter e a Excalibur da Saber Azul são as únicas que têm um certo significado. Como eu já disse para vocês, Morgana e Viviane são polos opostos, podendo ser boas ou más. Surgindo como uma fada maligna, seu nome será Morgana. Surgindo como uma fada pura, ela será Viviane. Por ter sido forjada pelas fadas, a Excalibur possui a mesma natureza dessa fada, podendo ser tingida pelo mal ou tingida pela justiça. Excalibur Morgan ou Excalibur Viviane, como mencionado no NP da Saber Alter e também no NP da Saber de Praia. Em relação a Excalibur Proto, ela tem um design bem da hora, e quando parte dos seus selos é liberada, ela muda de forma como você pode ver aí na tela. Confesso para vocês que eu prefiro o design dessa espada quando está selada, não gostei tanto da aparência dela quando está destravada. Já a Excalibur que são usadas pelas grandes heroínas do espaço, foram transformadas em sabres de luz. Só não me perguntem como isso aconteceu porque eu não faço a mínima ideia. Mas se vocês acharam isso bizarro, é porque vocês ainda não viram a Excalibur da Made Alter. Meus caros amigos, se vocês enfrentarem essa empregada pensando que essa vassoura é só um utensílio de limpeza, devo informá-los que vocês estarão lascados. Sim, essa vassoura na verdade é a espada Excalibur disfarçada. Agora não perguntem como isso aconteceu, eu não faço a mínima. Na verdade, até o fuzil que ela usa no seu NP é a Excalibur, por incrível que pareça. Que viagem é essa, véi?
No entanto, nessa parte tem uma meia explicação de como isso acontece. A explicação é a seguinte: a nossa bela empregada usa uma pistola 9mm, chamada de sequence. Inclusive, essa sequence na lenda verdadeira se trata de uma adaga, mas de uma forma misteriosa virou uma pistola. Ao ativar o seu MP, essa empregada de elite combina sua pistola com a sua espada. Essa combinação maluca se transforma nesse fuzil que é chamado carinhosamente de Sequence Morgan. Então, tente não mexer com essa empregada, porque ela é um agente que está disfarçado, e se você cair na mira dela, meu amigo, você estará lascado. E essas são todas as habilidades, e tudo que nunca te contaram sobre a espada sagrada mais famosa da história. Seu nome é... E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ficado tudo bem explicado, mas qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Sem dúvida nenhuma, a Excalibur é uma construção divina muito poderosa, uma arma criada para salvar o planeta de uma possível ameaça, cujo poder nunca foi mostrado em sua totalidade na obra. Agora eu deixo uma perguntinha para vocês. Se vocês pudessem escolher uma dessas armas, vocês escolheriam a lança sagrada ou a espada sagrada? Você seria time Artúria ou time Arthur? Coloque hashtag Artúria ou hashtag Arthur e vamos ver quem ganha essa disputa. Só aqui é que você vai ver, em nenhuma outra televisão. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer o canal Mapa do Infinito, que mencionou o meu canal no último vídeo dele, e ainda linkou um dos meus vídeos no vídeo dele. Valeu pela força, Mapa. Tamo junto. Aproveitem também e vão lá no canal dele, tem uns vídeos bem interessantes lá. Aliás, ele faz umas dublagens bem curiosas que vocês precisam ver. Por isso, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Dê essa força para a gente que traz conteúdos de Fate. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. De resto, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também aqueles que usaram seus selos de comando para enviar esse vídeo para os seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!